Pois é, pessoal. A agricultura brasileira, né, ou melhor, deixa eu corrigir isso aqui. A agricultura que se pratica no Brasil, como eu disse no primeiro vídeo, não existe agricultura essencialmente brasileira, né? Mas acaba virando vício de linguagem aqui. A agricultura que se pratica no Brasil, ela, historicamente, vai causar muitos danos ambientais também. Porque como boa parte dessa agricultura acontece próximo ao litoral, né, na verdade, na maior parte do tempo, tá, da nossa história, acontece no litoral. Primeiro a cana e depois o café são os dois principais cultivos e mais predatórios. O que eles vão fazer? Eles vão desmatar, né, a Mata Atlântica, que vai ser sem dúvida nenhuma o bioma mais atingido por essa expansão agrícola, e vão substituir a Mata Atlântica por cana e café. Tem até um episódio curioso envolvendo aqui a cidade do Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca era uma fazenda de café. Na verdade, os morros tinham Mata Atlântica, né? Eram o habitat da Mata Atlântica, e ela foi totalmente desmatada para se produzir café, certo? Principalmente nas partes mais altas, tá? Aproveitando aí a umidade do mar e aproveitando a altitude um pouquinho maior ali daquela parte da Floresta da Tijuca, do que é hoje a Floresta da Tijuca. Bom, o que aconteceu ali? Começa a faltar água na cidade do Rio de Janeiro, porque uma vez que a floresta foi desmatada, os grandes mananciais que serviam, principalmente a área central do Rio de Janeiro, começaram a secar. E aí o imperador Dom Pedro II mandou desapropriar a fazenda de café e replantar, né, reconstruir a floresta. É assim que se cria o Parque Nacional da Tijuca, né, que está aí até hoje, e é assim que ele garante o abastecimento de água para a população. Então olha isso, a partir desse exemplo a gente percebe. Tinha vegetação, eu tirei a vegetação, botei café, começou a faltar água. Então eu tive que desapropriar a fazenda e colocar de novo a vegetação ali para eu voltar a ter o meu abastecimento de água. É só um, né, exemplo de muitos danos ambientais que a expansão da agricultura brasileira causou, certo? É claro que o crescimento das cidades também contribui muito para desmatar a Mata Atlântica, mas o avanço do café e da cana são os principais responsáveis por isso, tá certo? Bom, a agricultura brasileira ela vai se concentrar então muito próxima do litoral durante muito tempo, beleza? A partir do meados do século XX, ela começa a se expandir para o interior e para o centro-oeste, né? Começa a se expandir mais para o interior, né? Mais distante ali aqui do litoral, e vai começar a ir para o centro-oeste, né? Principalmente a partir da década de 60, 70. E por que isso acontece? Por conta de um fenômeno que a gente vai denominar divisão da propriedade por herança. Essa é a primeira questão. Pensa comigo. As propriedades familiares do sul do Brasil, que são colonizadas a partir do final do século, segunda metade do século XIX e início do século XX, tem lá os seus donos, os patriarcas e as matriarcas das famílias, né, de europeus, de alemães, de italianos, que vieram, principalmente esses dois, para o Brasil nesse período. Quando essa galera começa a morrer, né, quando o patriarca e a matriarca da família começam a morrer, o que você faz com a propriedade? Você divide, tudo bem? Entre os herdeiros, entre os filhos. E aí pensa comigo, essa galera no passado, vivendo no campo, né, isso início do século XX, tinha muitos filhos, né? Então, quando o patriarca e a matriarca morrem, você divide essa terra entre os herdeiros e muitas vezes ela é dividida em 10 partes, em 15 partes, porque são muitos filhos. Então, algumas dessas propriedades ficam inviáveis do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da produção mesmo. O que muitos desses agricultores fazem? Eles vendem o seu pedaço de terra, né, no sul, e compram um pedaço de terra maior no centro-oeste. Tá? Ali no Mato Grosso do Sul, primeiro, depois Mato Grosso, Goiás, porque são terras mais baratas, tá certo? E é assim que começa a expansão da fronteira agrícola brasileira, tá certo? Ou seja, eu que já não consigo mais ter uma terra de tamanho viável no sul,
compra uma terra no Mato Grosso do Sul, compra uma terra no Mato Grosso, compra uma terra em Goiás, maior, né, de maior extensão, para produzir. E o que vai se produzir no primeiro momento? Carne, você vai criar gado, ok? Hoje a gente tem um rebanho de 250 milhões de cabeças de gado, né? A gente tem mais gado do que gente no Brasil. Então a gente começa com o gado na década de 70, década de 80, e a partir da década de 1990, a soja começa a entrar com força. Tá? E por que nesse período especificamente? Por dois motivos. Primeiro, as técnicas de produção agrícola começam a ficar muito sofisticadas. A partir da revolução técnico-científica, os insumos, os adubos começam a ficar muito... As sementes transgênicas, né, sementes geneticamente modificadas, começam a chegar no Brasil com muita força. E você tem um mercado internacional em expansão, principalmente o mercado chinês. A gente tem que lembrar que acaba a Guerra Fria, 1991, abre-se o mercado dos países do antigo bloco socialista e a China vai ser um consumidor voraz da nossa soja. Então, além do gado, além da carne que eu já produzia, começa a entrar a soja, principalmente a soja, mas também o milho. E aí esse processo de expansão da nossa fronteira agrícola, ou seja, de avanço aí da agricultura pelo interior, não para mais. A gente vai ter aí de 30 a 40 anos que esse processo começa, com muita força, da década de 80 para frente, e ele avança tanto que ele chega até a Caatinga e chega até a Amazônia. Ele avança pelo Cerrado brasileiro, inclusive aí um outro dano ambiental seríssimo, né? Boa parte do Cerrado já foi completamente desmatada para dar lugar ao agronegócio, e os dois biomas hoje muito ameaçados também, os dois domínios, né, muito ameaçados hoje também, são o domínio da Caatinga e o domínio amazônico. Okay? Porque o desmatamento, o avanço da fronteira agrícola continua, a ideia é produzir, conquistar mais terras para poder produzir mais. Né? E o pior de tudo, né, nessa brincadeira toda, é que a gente desrespeitou completamente, não só a fauna e a flora do meio ambiente, como a gente desrespeitou as populações locais, cara, as populações tradicionais. Então, as populações indígenas, como os Guarani Kaiowás, no Mato Grosso do Sul, têm conflitos constantes, tribos no interior da Amazônia também, porque os caras avançam, inclusive, o desmatamento avança, inclusive, para cima de reservas indígenas. Não só índios, mas populações tradicionais que viviam ali da caça, da pesca artesanal, né? Também viram a quantidade de água diminuir, a caça diminuir, porque você vai desmatando, né? Então você agride também ali as populações tradicionais, as populações locais, que muitas vezes têm que ir embora, justamente porque não tem mais, vão perdendo a sua condição de vida ali. Tá? Então, o avanço da fronteira agrícola no Brasil, se por um lado gerou um aumento no PIB, né? Olha que coisa fria, né? E assim, pouco significativa se a gente olhar isso de uma maneira mais ampla. Por outro lado, vai gerar muitos problemas, muitos danos para a gente, tá certo?